Abramos nossas Bíblias para o Salmo 109, versículo 17. Diz o seguinte: amou a maldição, ela o apane. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vou ler novamente. Amou a maldição, ela o apane. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vamos orar. Meu Senhor, nós cremos no poder absoluto da Tua palavra. Se ela não for enviada pelo Senhor para fazer o trabalho que compete à Tua palavra fazer, nada poderemos fazer no tocante ao Teu trabalho, a pregação do Evangelho bendito, da glória de Deus. Eu quero pedir que agora, nesse momento, seja um momento preciosíssimo para expor uma passagem como esta e alcançar os corações de homens e mulheres, Brasil afora e aqui. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Eu quero pregar nesta noite sobre a mais louca decisão do homem. Eu estou trazendo, irmãos, num salmo que não é conhecido. O povo tem seus salmos prediletos, né? E até os versículos bíblicos prediletíssimos deles. Salmo 23, Salmo 91, João 3,16 e outros textos assim, Salmo 37, 5 e assim por diante. Mas quando eles deparam com um salmo como o Salmo 109, eles não querem entrar, eles fecham a porta. Mas queremos entrar nessa noite para averiguar esse salmo, porque ele não é venerado, buscado, procurado, mas é a palavra de Deus. Então não temos que escolher da mesa qual tipo de comida eu quero. Aquilo que Deus pôs na mesa, é necessário que vamos alimentar desse pão. Outro detalhe aqui, queridos irmãos e ouvintes, é que é um salmo escrito por Davi, Salmo 109, escrito por Davi. Agora, lembra bem, quando você abre o livro dos Salmos, você vai perceber que Deus tem o escritor humano, o escritor sagrado humano que foi inspirado, como o caso aqui de Davi. Mas quando você adentra nos Salmos, quer dizer, você penetra nos Salmos, aí muda de figura. Você vai ter que perceber que tem alguém por detrás das palavras de Davi. Tem alguns salmos, não todos os salmos, alguns salmos são diretamente do escritor. Como o Salmo 51, depois que Davi cometeu aquele pecado, que ele foi em confissão, chorando perante Deus. É um salmo particularmente grandioso, de confissão. E tem vários salmos assim. Mas esse aqui, queridos irmãos, nós vemos que é um salmo profético. Por que profético? É um salmo do Messias, é um salmo de Jesus Cristo. Então, nesse caso aqui, a pessoa de Davi, o salmista, ele se torna um tipo de Cristo aqui. Por quê? Ele está falando sobre perseguição. Ele está falando sobre como inimigos fazem guerra contra ele. E Davi, nós sabemos, que Deus preparou Davi antes dele assumir o trono. Por um tempo que nós não sabemos, Davi foi perseguido por Saul, injustamente, né? Porque era um tipo de um grande soldado que poderia defender o rei. Mas ele foi perseguido porque Deus estava humilhando, tornando humilde para assentar no trono de Israel e julgar com justiça, né? Então, irmãos, mas esse aqui, vocês podem notar que é um salmo
do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós rejeitamos Cristo, imediatamente, quando o homem rejeita Cristo, é uma decisão mais terrível que pode haver. Então, lembremos que aqui Davi tipifica o Messias. Então eu quero tomar esse salmo aqui, não todo, somente esse versículo aqui. Esse salmo está cheio, carregado de mensagens evangelísticas. Mas eu quero tomar esse salmo para mostrar o ódio natural do homem contra o Senhor. E está aqui nesse versículo, que os irmãos já ouviram da minha parte. E se você estiver com sua Bíblia aberta, aí você pode pegar e acompanhar comigo. O versículo diz: amou a maldição. Foi o que aconteceu com Judas, né? Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Isso aqui é muito importante para que nós preguemos nesses dias. O Senhor mostrou amor e amor e amor que nós nem podemos explicar. Tem aquele antigo hino, né? Se o mar fosse feito em tinta e as árvores todas fossem canetas, né? Não poderia escrever, secaria o mar para descrever o amor de Cristo, o amor de Deus, demonstrado aos pecadores. Ele veio, queridos, Jesus veio ao mundo para salvar. Esta mensagem que ora é pregada, nossos dias é muito pregado um evangelho socialista. É um Jesus programado para atender às necessidades, os problemas dos homens aqui na terra. Esta é a mensagem. Todo culto feito hoje é programado para atender necessidades. Você está em conflito, você vai numa igreja, você vai pular, você vai gritar, você vai dizer que está louvando, porque aquilo serve como uma bênção para a sua alma, para você se sentir bem, não é verdade? Então você sai ali satisfeito, você diz: lavei minha alma agora, lavei minha consciência, eu estou pronto agora para andar. Então vem os problemas, não, você vai atrás daquilo. Tem efeito droga isso, queridos irmãos. Tá? Então, o que acontece quando homens e mulheres tomam essa decisão que nós vemos aqui? Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vamos lá. Então eu tenho aqui 3 pontinhos só para tratar. Talvez, brevemente, eu tenha mais mensagens nesse capítulo, nesse salmo tão precioso. Primeiro, vamos tratar sobre amor à maldição. É o texto que está falando. Então nós não podemos nos desligar da Bíblia, né? Não podemos. Porque hoje o povo não gosta de falar maldição. Não fala maldição hoje, a pessoa já pensa: a casa está cheia de demônios, não vai dar certo aquele serviço meu, aquela firma que eu abri, tem olho grande no meu dinheiro, meus negócios. O povo é cheio de superstição. Mas aqui não está tratando de superstição. Tá? Você gosta ou não gosta de ouvir a palavra maldição? Está aqui. Só que vamos ver do ponto de vista bíblico, na forma como Deus fala. Então nós vamos tomar a linguagem do Velho Testamento e sempre eu vou fazer o seguinte: eu vou comparar com a Bíblia toda, tá? Por exemplo, amou a maldição. Quando foi que isso aconteceu? Nós vamos falar do ponto de vista da queda agora. Quando foi que nós caímos? Quando foi que nós amamos a maldição? Lá no Éden. A nossa história foi uma história de amor à bênção? Não. Lá no Éden, caímos. Porque ao obedecer à voz da serpente, ao dar as costas para o Criador, nós abraçamos a maldição e ela nos apanhou. Essa é a minha história, querido. Essa é a sua história. Amamos a maldição.
Tá? Agora você fala, pastor, mas eu não tenho nada a ver com o Éden. Temos. Porque nós somos gerados por pais que caíram no pecado. A nossa história veio do primeiro pai nosso, Adão. Nossa primeira mamãe, Eva. Nós somos filhos deles. A Bíblia conta assim. Tá? A Bíblia não conta a minha história a partir da minha família lá na Bahia. Meu pai, seu Raimundo, minha mãe, Dona Rosa. Não. Conta a minha história a partir do Éden. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. É o capítulo que mais nos deve impressionar, porque ali Paulo relata o que aconteceu. Pecado, caímos em Adão. Você não quer ouvir isso, meu amigo? Então, como podemos explicar? Ora, o que a Bíblia diz? Vamos voltar para o próprio Salmo. O próprio Davi sentiu isso. Deus soltou aquele homem de Deus. Olha, Davi foi um homem que a Bíblia fala segundo o coração de Deus. Mas teve aquele momento que Deus simplesmente deixou Davi, para ele saber o que é o perigo de pecar. Deus permitiu para que Davi um dia pudesse escrever o Salmo 51. E ele sentiu o impacto da queda. Eu nasci na iniquidade, ele diz, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o ensino bíblico, não temos para onde fugir. Eu não nasci um anjinho, eu não nasci uma pessoa boa, eu não nasci crente, eu nasci um pecador, pronto a pecar. Então, nesse caso, a minha própria vida, meus pensamentos, minhas palavras, minhas intenções, minha deliberação, minha volição, minha vontade própria, foi tudo dedicado ao pecado. Minhas palavras, queridos, minhas afeições, tudo foi consagrado inteiramente ao pecado. Então, o que aconteceu? Amei a maldição. Você amou o pecado? Você escolheu ouvir a voz da serpente? Então, você amou bênção? Quis a bênção? Não, quis a maldição. Daí, pegou. Outro detalhe aqui, que segue o mesmo pensamento, né? Amamos a maldição e provamos isso no viver. Nós não queremos, nós não temos disposição em escutar os avisos de Deus. Há uma loucura no pecado, há uma insensatez no pecado, há uma disposição para a maldade. Nós estamos sempre seguindo o currículo da morte, um plano de desobediência voluntária. Amamos a bênção? Não. Escolhemos a maldição. E ela nos pegou. Em terceiro lugar, nossa recusa em ouvir a lei de Deus, em não nos humilhar diante do fato que a lei nos condena à mais profunda miséria. Que coisa! Não esqueçam, alguns tentam pegar o Velho Testamento e como que rasgar ou trancar a época da lei. Não faça isso. Não passe por cima da lei. Ela não foi feita, ela não veio para ficar no passado, para contar uma história e desligar depois da cruz. Não. A lei veio para servir impressionantemente como um médico, um clínico geral. Ela examina a gente e diz: você tem o câncer do pecado, você é um maldito. A lei faz isso. Então, se eu não puder, se eu não ouvir a lei, como é que eu vou saber das maldições da lei?
que cai sobre minha cabeça. Muitos hoje, religiosamente, estão satisfeitos, porque nunca ouviram os terrores da lei. Nunca alguém tem chegado para furar o pecador com aquela agulhinha da lei. Não furtarás, não matarás, não adulterarás. A lei vem e fura a consciência da gente. Então não tente obstruir a consciência. Foi isso que Deus falou com Paulo naquele momento que ele se converteu. Não tente reagir, não tente dar coice contra os aguilhões da lei. Já viu como é isso? A lei é igual aquele homem que está no carro de boi e vai dar um furão na traseira do boi para ele andar mais. Então o boi fica com raiva, o animal fica, né? É assim que a lei faz. E Deus falou com Paulo na hora da conversão dele: Paulo, você está lutando contra os aguilhões da lei, você está dando coice na lei, está dizendo não. Então, queridos, por quê? Porque quando eu abro a lei, quando eu ouço a lei, quando eu vejo Deuteronômio, quando eu vejo Levítico, quando eu vejo o que aconteceu ali com o povo de Israel, eu fico sabendo quem sou eu. Senão eu não corro para Cristo. Antes de olhar para a cruz do Calvário, eu olho para o Monte Sinai, para as tábuas de pedra da lei de Moisés. Ela me amaldiçoa. Mas você disse eu sou um homem bom. A lei condena o melhor homem, quanto mais o pior. Em quarto lugar, aqui, há uma disposição também em manter-nos cegos, surdos, diante de tanta majestade da criação perante nossos olhos. Queridos, o terror da maldição do pecado é que o pecado nos tornou cegos. Nós amamos tanto o pecado, tanto a maldição do pecado, e nós corremos de ver a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, estamos separados da glória de Deus. Não é assim? O pecador não abre a boca para em tom de confissão da glória a Deus. Ele é tão revoltado contra Deus, ele não para pensar. Olha a luz do sol, olha a chuva que cai, olha a comida que Deus nos dá, olha as obras gloriosas. Grandes são as tuas obras, como diz em Apocalipse. O homem vê? Não. Meus queridos, o palco da criação deve ser um tipo de um santuário de adoração a Deus. Em nossa casa, em qualquer lugar onde estivermos, era para todo mundo estar adorando a Deus, louvando, era para sair na rua, ouvir hinos tocados nos carros, era para chegar no supermercado, ouvir hinos de louvor a Deus ali, ao invés de músicas profanas. Era para sair para todo lugar, não ter carnaval, ter alegria em face de tantas maravilhas de Deus. Amamos a maldição ou não? Você dá louvores a Deus na hora da comida? Dá louvores a Deus na enfermidade? Regozija com aquilo que Deus lhe deu para comer? Tem temor ao Senhor e dá glória a Ele por tantas maravilhas? Não, então amou a maldição. Em quinto lugar, há uma recusa obstinada em submeter ao Filho de Deus, o qual desceu do céu. Aqui está o prêmio da excelência, a glória de toda manifestação de Deus, o Filho dele. Olha o Deus que fez tudo, tantas maravilhas, enviou o seu melhor, sua excelência,
seu filho amado. Ele repete isso 3 vezes na Bíblia. Este é meu filho amado. Deus está mostrando o coração dele em favor do filho dele. Ele mandou para quê? Para livrar o homem da maldição. Como assim? Moisés subiu ao Monte Sinai, pegou as tábuas da lei lá. Cristo subiu no Monte do Calvário, foi para ser crucificado, pendurado na cruz. Por quê? Para ser o Salvador, Senhor. E Deus está apontando o Filho. Quem crê nele, creia, submeta. Tem a resposta aí. Além da revelação natural, Deus tem dado a sua palavra, que mostra o que Cristo veio fazer. Quem é Ele? É o Filho de Deus. Ele quer dar mais do que o pão de cada dia. Ele quer dar o céu ao pecador. Ele quer dar a excelência da glória eterna. Então, queridos, o que é isso? Não quer Jesus Cristo? Não quer o Salvador? Não quer o libertador dos pecados? Não quer aquele que veio, mostrou a sua competência em salvar, sozinho? Amou a maldição. Então, a mais terrível atitude em ouvir e manter o coração endurecido. Nós estamos vivendo uma época terrível. Uma época terrível. Todo mundo quer um Jesus para sentir benefícios materiais. Todo mundo quer um evangelho docio, feito de água com açúcar. Eles não querem o evangelho da glória, porque brilha perante os olhos deles. Mostra o evangelho da glória, mostra o que o homem é, e faz ele tombar, ele cair ao pó, como Paulo caiu. Por isso que eles não querem mirar, focar a cruz, para subir no Calvário, e lá conhecer o perdão de Deus, como Deus tira o fardo do pecado por meio do Filho de Deus. Perdão, purificação, reconciliação, tudo vem em Cristo para o pecador. Então, queridos, não quer ouvir isto? Não quer ouvir o Salvador? Não quer trilhar com Ele à frente, como ovelha faz? Não quer tomar a sua cruz e carregar? Não quer receber o dom maravilhoso dessa salvação e o Espírito de Deus habitando em você? Então recusou tudo. Recusar Cristo é a decisão final, terrível, cabal, amaldiçoada para sempre. Então não há meio termo. Se amou a maldição, é ela que vai fazer o quê? Nota o que diz o texto. Amou a maldição, ela o apanhou. A ideia aqui é aquela rápida pessoa. Você quis a maldição, ele pegou você. A maldição é assim, ela vem e pega você. Pronto. Está dizendo, você é meu agora. Você viu a bênção, viu a salvação, viu as glórias de Deus, ouviu da sabedoria de Deus, ouviu a mensagem do Evangelho, e mesmo que você falasse, mas nunca ouvi, mas você viu tantas maravilhas, não tem desculpa para o homem. Deus nunca disse que o homem é inculpável, não tem lugar para ignorância na Bíblia. Você nasceu, você viu, você tomou sua decisão lá no Éden. Agora, vamos para o segundo ponto, porque eu quero mostrar aqui a loucura exposta no viver, apanhado pela maldição, ela o apanhe. Me pegou quando eu nasci.
eu nasci no pecado. E o Senhor teve misericórdia de mim. Eu era amaldiçoado e não sabia. Meus pensamentos estavam todos na escuridão. Eu não tinha luz lá dentro, na minha alma. Eu não via. Eu era um cego. Como diz aquele hino: ó, tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Por quê? Porque eu amei a maldição e ela me pegou. Eu amava os amigos do mundo. Eu amava o mundo. Gostava do mundo. Eu não queria meu Senhor. A maldição me pegou. Agora, o que a maldição faz quando apanha alguém? Primeiro, ela o apanha para mantê-lo o quê? Debaixo de bênçãos? Eu tenho visto tantas pessoas procurando bênção. Eu vou naquela igreja porque eu quero bênção. Eu quero bênção. Muitos põem a mão no bolso e na bolsa também, e dão dinheiro para os homens avarentos, querendo bênção. Compra. Eles pagam pelas bênçãos, né? Mas sabe, você amou a maldição? Então não tem bênção. Veja, mantê-lo aonde? Debaixo da ira de Deus. É isso que a maldição faz. Meu amigo, se você não se converteu a Cristo, você está debaixo da ira de Deus, neste momento. Não, pastor, eu estou na igreja, estou sentindo bem. Você está debaixo da ira de Deus. Se você não caiu aos pés do Senhor Jesus Cristo, a maldição da ira de Deus está pairando agora, como um terror sobre a sua cabeça. Por onde você for, não tem aquela auréola de bênção sobre você. Tem um terror, tem uma nuvem de escura sobre a sua cabeça, e uma maldição terrível pode cair a qualquer momento, através de um tiro, através de um desastre, através de uma enfermidade, através até de um endurecimento do seu coração, de tal modo que você nunca vai se converter. Olha o que aconteceu com Judas. Ele amou a maldição, viu Jesus, os sinais dele, acompanhou os discípulos, fez parte, viu toda a bênção, mas ele amou a maldição, tá? A maldição o pegou. Ele queria dinheiro, ele queria prata, queria ouro, ele queria conquistas do mundo. Ele tinha o mesmo espírito de Caim, de Esaú também. Era um homem mundano. Então, quando a maldição o pegou, não teve mais jeito. Ela foi com ele, arrancou tudo o que ele tinha, jogou no remorso terrível, até que ele se suicidou. Outro detalhe: a maldição o mantém cada dia mais amordaçado pelo pecado. Se você não correu para a bênção, que é Jesus Cristo, a bênção da salvação eterna, você está amordaçado pelo pecado, numa área ou em outra área. Todo crente tem uma inclinação a pecar. Tem. O crente trouxe para a vida cristã, deveras, muitos maus costumes. Nós trouxemos, irmãos, tá? Iniquidades que nos pegavam antes da nossa carne. Mas o crente não está debaixo de maldição, ele está debaixo de bênção, porque ele é amado por Deus. Então ele tem onde correr. Mas o homem no pecado, o homem que foi apanhado pela maldição, o que acontece com ele? Ele está amordaçado pelo pecado. O pecado que chama você. Mas eu não bebo. Tá bom, o pecado tem outra iniquidade na sua vida. Mas eu não fumo, não tem problema. O pecado lhe amordaçou numa área ou na outra. É um ídolo, palavrões, tá? Amor à comodidade, orgulho próprio, vingança, ira, más amizades. Sempre vai ter uma área na vida onde o pecado amordaça o homem. Na boca, prende as mãos, os pés, diz: você é meu, eu não deixarei que você seja crente. O pecado endurece o seu coração, tranca a porta, tranca mesmo, diz: aqui Jesus não entra.
Não há meio termo, querido. Se você amou a maldição, você está amordaçado pelo pecado. Em terceiro lugar, a maldição também o mantém ainda mais endurecido o coração na soberba. Quanto mais longe de Cristo, mais soberbo eu fico, mais revoltado eu fico contra a verdade. Não quero ouvir, eu quero fugir. Eu tenho um compromisso com o pecado lá fora. Eu tenho uma amizadezinha com o pecado lá fora. Então eu não quero ouvir nada daquilo que vem me ferir o coração, me ferir a consciência. Eu quero coisas de amigos, eu quero uma palavra amiga. Mas você está debaixo de maldição. Ela lhe apanhou, querido. Outro detalhe, a maldição mostra ser poderosamente mais forte, e dela é impossível escapar. Você amou a maldição, ela pegou, você não vai escapar, você está preso nela. É uma prisão que ninguém pode entrar, é impenetrável, só Deus pela misericórdia dele. O Salmo 107 fala sobre isso. Se o Senhor não entrar com misericórdia, você não vai escapar, nunca. O ambiente seu é de maldição, a casa sua é maldição, os bens seus são maldições, o carro seu, maldição, o dinheiro seu, maldição. Não tem Jesus, não foi salvo, não está na bênção da eterna e gloriosa redenção. Também a maldição, por incrível que pareça, fará com que o ambiente perigoso se torne agradável e aparentemente melhor. Veja aí a tática da maldição. É que ela torna o ambiente onde você está, um ambiente super agradável. Você não quer estar onde Jesus está. Você não quer estar onde o povo de Deus está. Você não quer estar onde o povo de Deus adora a Deus. Então você está num lugar gostoso. Você está num ambiente confortável. Você quer sentir um ambiente onde não tem nada lhe atormentando a consciência. Você vai sair para onde você quiser. Você entra, você sai e você alimenta. Tudo debaixo de uma maldição imperceptível. Você não vê isso. É perigoso. Você vai se alimentar, se alimenta sob maldição. A Bíblia fala isso em Romanos. Que, olha o que Deus faz. Há perigo na comida que você come. Há perigo no quarto onde você está. Há perigo no carro onde você está. Há perigo em todo lugar. Porque é maldição. Você não quis a bênção. Você não quis Jesus. Então, a maldição lhe pegou. Não tem meio termo. Não. Ou você é salvo, ou não é. Ou está debaixo do amor de Deus, ou está debaixo da ira de Deus. Então, queridos, qual a solução? Não há meio termo no mundo. Ou corre para Cristo, ou está debaixo de perigos eternos. A única resposta, a única porta que está aberta para o paraíso glorioso é Cristo. Está vendo? Agora, você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode encher seus braços de dinheiro, ter tudo, ganhar na loteria e dizer que agora está ricaço. É tudo maldição aquilo, se você não amou a bênção. E sabe, a maldição não marca horário para você. A qualquer momento, a morte entra, para lhe levar para a eterna maldição. Eterna maldição.
Agora, o que diz o texto? Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Que coisa! Olha, aquele moço, filho pródigo, ele estava cercado da proteção do pai dele. Disse: pai, eu quero meus bens, minha herança, eu vou gastar mundo afora, eu quero curtir a vida. E foi assim. Não amou a bênção da casa dele, uma ilustração ali. Foi para o mais profundo poço de perdição. Aí Deus teve misericórdia dele. Ele bebeu das águas amaldiçoantes, ficou sem nada, até que voltou para os braços do Pai. Encontrou a bênção. Não é assim? Eis aí um Deus de coração aberto para o pecador. Recusando a bênção. Como faz? Como é que eu dou as costas às bênçãos? Vamos lembrar daquele homem que foi para Jesus. Creio eu, dá para perceber, naquela passagem rápida, tratada ali em Lucas capítulo 18, que ele não queria se converter. Ele queria mostrar que ele tinha recurso, que ele era um homem muito religioso, mas ele estava conversando com Cristo, ele estava perante a face da bênção, ele estava perante o Rei da Glória, a eterna e gloriosa bênção, porque ele veio para salvar, estava ali a chave para tirá-lo do pecado. Mas quando Cristo tocou no coração dele, tocou na riqueza que ele tanto amava, tocou ali, ele deu as costas, amou a maldição e recusou a bênção. Eu falei sobre Judas. Ele escolheu o amor ao dinheiro. Teve anos para conhecer um Deus maravilhoso, mas ele recusou a bênção. Eu vejo hoje milhares e milhares de pessoas. Eu já conheci pessoas que recusaram a bênção. Eu nunca esqueço de um homem que ouviu a palavra de Deus comigo, mas quando ele ouviu a verdade, ele fugiu, ele deu as costas, ele falou que era o Evangelho, ele mesmo falou, esse é o Evangelho, mas ele não quis, ele correu para o mundo, não demorou muito, ele morreu em seus pecados. Eu conheci um homem, cunhado meu, casado com uma irmã minha. Ele amou a maldição. Ele ouviu, pastores iam na casa dele, falava do Evangelho, mas ele era tão arrogante, que ele não que precisava de Deus. O coração dele foi fechando, e a enfermidade tomou conta dele, e ele morreu na penúria, nos tempos finais da vida dele, aqui ele gastava o que ele tinha, para dar para pessoas, pregadores, que prometia curá-lo. Amou a maldição o apanhou, raptou-o, e largou a bênção. Milhares são assim, queridos. Milhares são os que procuram um caminho mais fácil, e hoje nós temos isto. Nós temos estamos na época da religião, e até parece festa, chamado louvorzão, onde o povo vai para uma igreja para shows, que ele chama de adoração. Eles encontraram o mundo dentro de templos evangélicos, e vão atrás. Aqui na nossa igreja, nós procuramos dar vazão à palavra de Deus, à pregação. Quem quiser, vem ouvir. Mas escute, o que a multidão está querendo? Eles estão percebendo, não percebem, é imperceptível.
que eles querem a maldição torneada de bênção, ou pintada, numa outra linguagem, pintada de bênção, vestida com características de evangélico, as bênçãos, mas é maldição. Você pode cuidar de um leão, cuidar dele, mas ele não deixa de ser leão, cuidado. É assim. Você pode ver uma pequena cascavel saindo do ovo, mas ela é tão venenosa quanto a mamãe. Você quer a bênção? Está em Cristo Jesus. Se converta a Ele. Quer a maldição? Já apanhou. Outro detalhe, queridos. A bênção, apartando. Como assim? Aparte-se. Deus está falando, aparte-se. Está dando uma ordem à bênção. Aparte-se. Você imaginou? Você não quer Cristo? Então, você vai ficar mais distante. Você não quis o abraço, o perdão, o amor, a glória dele, a promessa de vida eterna. Olha, que coisa maravilhosa. Ele não quer dar apenas um pedacinho aqui, ele quer dar um céu para o pecador que arrepende. Mas você não quis, aparte. Veja, o que acontece então? A maldição apanha o rebelde, veja, e a bênção se afasta do rebelde. Como assim? Quando você não vai a Cristo para se converter a Ele, você vai ficando mais distante dEle. Está vendo? Qual é a maldição? É afastar de Cristo. Escute, o que vai acontecer? É que você afastou do amor dEle e vai encontrar a face de ira dEle. Ele é o Salvador? É, mas Ele é o juiz. Deus aponta Cristo como Salvador? Sim, para salvar eternamente o homem arrependido. Mas aponta também um varão que Ele escolheu para julgar vivos e mortos. O que? Em Cristo está a bênção da eterna e gloriosa salvação. E sabe, quando o pecador arrependido vai a Cristo, não tem alguém mais abençoado do que ele. Eu vejo muitas pessoas falarem com os crentes, Deus te abençoe. Não, o crente já é abençoado, com toda sorte de bênção em Cristo. Agora, pobre do pecador, que não se arrependeu, não se humilhou, porque encontrará, depois da morte, encontrará a face do juiz, o terror de olhar para Cristo, como juiz, com os olhos fuzilando, como fogo, a ira dele. Você não quis a bênção, amou a maldição. Você não quis ouvir, vinde a mim, vai encontrar, aparte-se de mim. Então, queridos, quando a bênção se afasta, é porque Deus se afastou. Você não quis. Eu já contei para vocês do advogado, cujo filho era um moleque na vida, só dava trabalho, era preso, e o pai, como advogado, ia lá para tirá-lo. Até que um dia o pai, estudando, se tornou juiz, e o filho fez as mesmas afrontas, e foi apresentado perante ele. E o pai disse para ele: antes eu era o seu defensor, agora eu sou aquele que vai te condenar, sou o teu juiz. Você não quis o advogado que é Jesus Cristo, você não quis a bênção da salvação, você não quis o perdão, a purificação, a reconciliação com Deus, a aceitação pelo sangue, então você vai encontrar a maldição e o terror do inferno. Então, a bênção se afasta para dar lugar às perigosas impressões de que elas estão presentes. Você lembra do povo de Jerusalém? Matou Jesus, não quis a bênção, não quis. Os líderes religiosos não quiseram.
mataram, crucificaram o Senhor. E quando pensaram que tinham sepultado, que o cadáver dele já tinha entrado em decomposição, o povo estava lá tranquilo. A maldição colocou-os num ambiente tranquilo. Mas quando os discípulos começaram a pregar, quando os apóstolos começaram, o terror veio. Eles sabendo que Jesus estava vivo. O que acontece? A bênção se afasta e o caminho largo do mundo se desponta à frente. Quando você sai da bênção, você vai ver o mirabolante caminho largo. É lindo. O mundo está aí, pronto para você fazer o que você quer, não é? Você amou a maldição e ela está chamando você para a festa. Vem, olha aqui, vamos pular, vamos dançar, vamos comer, vamos alegrar. Não tem Deus, não. É o caminho largo que conduz à perdição. A bênção se afasta, porque a bênção é o próprio Salvador que foi desprezado. O desprezo a Cristo não é brincadeira. O homem que despreza o Salvador é porque lá no íntimo ele está gritando: mate-o novamente. Ele não morreu na cruz, condene-o agora. Veja bem, se você não amou a bênção que está em Cristo, tem vários e vários crentes ao seu derredor, você vai odiá-lo, vai querer persegui-lo. Por quê? A bênção de Cristo está neles, está nos salvos. Que coisa! Ali tem a perfeita justiça, você não quer, você grita, você fica horrorizado com sua consciência culpada, porque você desprezou a bênção. E agora? Vai dar impressão para você, sem Jesus, que você é abençoado. E não é amaldiçoado. E por fim aqui, é triste e é motivo de choro ver homens e mulheres desprezando a bênção da salvação que é em Cristo. Jesus amou aquele homem que deu as costas para ele, foi embora, não quis o reino. Paulo chorou por Israel, até Jesus chorou por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu? Olha o Deus da bênção dizendo: quantas vezes quis eu? A multidão hoje não sabe que quantas e quantas vezes Deus proporcionou bênçãos e bênçãos, cercou com carinho, deu um lar, deu uma esposa, deu um marido, deu filho, deu os pais bons, deu comida, deu tudo. Olha, Deus cercou de bênção. Quantas vezes quis eu? E Ele não quis a bênção. Meu Deus! Então, Paulo fala lá em Romanos capítulo 9, eu queria ser um anátema, separado de Deus, maldito de Deus, por amor a Israel. Não quis a bênção. Que terrível. Então a maldição diz: é meu. Ela passa rapidamente e apanha. E meu desejo é que nesta noite haja pecadores, quem sabe, pecadores que ao ouvir esta mensagem caem em pranto, porque não quis Jesus antes, mas agora ainda. É incrível como esse Deus persegue os pecadores. Ele entra nos bares, ele entra nos lares, ele fala: sai da frente, Satanás,
sai da frente, demônios, eu tenho pecadores para serem salvos. Ele vai atrás, e ele arranca a maldição daquela pessoa, e diz, você é meu. Ele fez assim com Zaqueu, ele entrou na casa de Zaqueu, ele falou com a multidão, sai da minha frente, eu tenho na agenda minha marcado um encontro com alguém, e eu vou salvá-lo, e quem pode impedir? E ele tirou a maldição de Zaqueu, e salvou. Olha que fantástico, até na cruz ele fez isso, com aquele ladrão. Não é assim que Cristo faz agora, com homens e mulheres e jovens, que se arrependem dos seus pecados? É assim que ele faz. Que o Senhor venha nesta noite, operar maravilhas, e aos crentes, não há mais maldição. Vocês são abençoados, crentes em Cristo, com toda sorte de bênção, nos lugares celestiais. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.